Pessoal, Brasília hoje já amanheceu um verdadeiro tsunami. Nós já temos uma bomba daquelas, viu, que vai cair no colo do ministro Alexandre de Moraes. Mais um integrante da família Bolsonaro acabou de entrar na briga e promete acabar de vez com todos os planos do ministro Alexandre de Moraes. E junto disso, mais uma denúncia explode. E não é qualquer denúncia não, viu? Desta vez o ministro vai cair. E olha que eu não estou falando dos Estados Unidos, não. Vai muito além e pode encerrar de vez com a era do ministro, derrubando toda essa prepotência. E segundo informações, gente, o corre-corre no Supremo está generalizado. E mais, acabou de ser revelado o segredo por trás daquele avião que pousou aqui no Brasil e que ninguém sabia o que tinha dentro e nem por que estava aqui. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Ainda tem uma notícia envolvendo os bancos. Vocês acreditam que os bancos já deram uma resposta para o ministro Alexandre de Moraes e também Flávio Dino? E segundo informações, deixou todos eles furiosos, principalmente o ministro Dino e o ministro Alexandre de Moraes. Por essa, nenhum desses ministros esperavam. E só para vocês terem noção, gente, da gravidade, os ministros compraram uma briga maior do que com Donald Trump. Todos os detalhes dessa notícia vocês também vão ver aqui no nosso editorial. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem que o aliado de Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, vai revelar. Gente, eu posso garantir para vocês, se os ministros do STF pudessem, mandariam prender esse aliado de Bolsonaro agora. Mas eles não podem, vocês vão entender o porquê através dessa matéria. Eu só não vou ficar dando muito resumo dentro desse vídeo para ele poder não ficar muito longo, tá? Só não esquece, por favor, de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês entenderem o que de fato está acontecendo no Brasil. Gente, essa é para rir. Olha o que o ministro de Lula, Padilha, acabou de falar. É surreal. Aqueles eventos relacionados à área de saúde. Eu sou convidado não só para a Assembleia Geral da ONU, mas para a Assembleia da OPAS. As duas acontecem nos Estados Unidos, uma atrás da outra. O próprio Itamaraty já encaminhou para a Embaixada dos Estados Unidos a solicitação em função do Acordo SED. Pelo Acordo SED, um país que cedia um organismo da ONU, da OPAS, não pode impedir o acesso de uma autoridade convidada. Não tem decisão ainda. E agora, gente, veja mais uma narrativa caindo por terra. Pois bem, o governo de Javier Milei nega ter recebido um pedido de asilo político de Jair Bolsonaro. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. A CNN apurou que o documento encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-presidente não chegou a ser enviado de fato à Argentina. O pedido tinha como destinatário o presidente argentino Javier Milei, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, e alegava a perseguição política como justificativa para o asilo. Mas uma fonte do alto escalão da Casa Rosada negou à CNN que o governo argentino tenha recebido esse pedido. A informação vai ao encontro do que o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse à nossa grande analista de política, Larissa Rodrigues. Segundo a defesa, o pedido de asilo era uma sugestão de aliados, mas o documento foi descartado pelo próprio ex-presidente antes de ser enviado. E após essa ofensiva de Moraes contra o pastor Silas Malafaia, olhem o que ele disse. Chamar um ministro do Supremo de criminoso é uma opinião ou imputar um crime a ele, uma acusação a ele? Você quer? Então vamos lá. Já que você quer que eu detalhe, então eu vou detalhar, ok? Artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele comanda um inquérito ilegal e moral sobre o Ministério Público. Crime. O artigo 102 da Constituição diz: função principal do STF, zelar pela Constituição. Ele não pode rasgar. Vamos lá? Artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por opiniões, palavras e votos. Tem deputado com passaporte apreendido. Olha o Daniel Silveira aí. Vamos lá?
Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Tem brasileiros exilados por causa de opinião. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Gente censurada. Bolsonaro está preso por quê? Porque falou. E qual é o crime de falar? Um ministro do Supremo não pode dizer assim, você está proibido de falar. Ele não está acima da Constituição. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, quando eu digo que ele é um criminoso, eu aponto os crimes. Ou você pensa que criminoso é que mata? Ou que dá tiro? Criminoso é quem rasga aquilo que foi feito para defender. Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, julgado e ser preso pelos crimes contra o Estado democrático de direito. Tenho dito. Silas Malafaia deixou bem claro que não vai se intimidar. E agora, olhem isso. E olha o que disse Eduardo Bolsonaro sobre esses áudios vazados. Pessoal, vocês estão vendo aí que estão colocando como crime, né? Troca de farpas entre familiares. Malafaia falou não sei o quê, Eduardo falou não sei o quê. Dessa vez acho que o Bolsonaro nem falou nada não, né? Mas, brincadeiras à parte, olha que absurdo. Vasculha o nosso celular, virou serviço de Estado agora pegar o celular dos outros e fazer o chamado Phishing Expedition, né? Selecionar o que faz para daí vazar. Função social da PF, vazar o celular dos outros, abusando do seu poder para apreender esse material. E aí qual crime que resta? Nenhum. Só uma cortina de fumaça para tentar desviar a atenção daquilo que realmente é necessário. Mas eu pergunto, esse meu indiciamento saiu em 2, 3 meses no máximo de investigação. E o pessoal do INSS que roubou bilhões? O Brasil não é para amadores não. Mas se criticar o Moraes virou crime, não conte comigo para parar com essa conduta. Não parar, não precipitar, não retroceder. Nós venceremos. Pessoal, vocês estão vendo aí que... E este aliado de Bolsonaro vai contar tudo. É o que eu falei pra vocês. Se eles pudessem, gente, eles prendiam esse aliado de Bolsonaro agora. E vocês vão entender o porquê. Aí vai dar pra entender porque eles têm tanta raiva de Alan dos Santos. Eu realmente eu gostaria de saber se a divulgação desse relatório, sem que os contatos, os telefones e os e-mails fossem, né, cobertos, né, aquela coisa, tinta preta. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Cara, não, eles divulgaram o meu CPF, o meu endereço, na primeira leva, lá em 2020, eles divulgaram o meu endereço, meu telefone, meu CPF, nome completo, nome de pai e mãe, tudo. Eles divulgaram tudo, meu. Absurdo completo. O Martin De Luca, vocês já viram entrevistas do Martin De Luca aqui para o Conversa Timeline, é o advogado que está à frente do processo movido aqui no Tribunal da Flórida pela Rumble e pelo grupo de mídia do Trump contra o Alexandre de Moraes, claro, pedindo reparações, indenização por conta de toda a guerra empreendida pelo Alexandre de Moraes contra essas duas plataformas, redes sociais. Então o Martin De Luca, que fala português, ele explicou para a gente que ele trabalhou muito tempo ligado a advogados e juristas do Brasil, né, tocando casos ligados ao Brasil nos Estados Unidos, então acabou estudando português, fala um português muito bom, aliás, e ele, nessa investigação, entre aspas, da Polícia Federal, depois da apreensão de mais um telefone celular do Jair Bolsonaro, descobriram que o Martin De Luca e o Bolsonaro se comunicaram, porque o Bolsonaro foi pedir ajuda ao Martin De Luca, que é um advogado, né, para redigir uma nota, né, de agradecimento ao Donald Trump, né, pela tentativa de dar jeito de alguma forma no Brasil, e para dizer, olha, eu sou um perseguido político, o que ele é verdadeiramente, né? E o Martin De Luca, até li ontem a declaração dele, né? Agora em relação às ameaças ele não quis falar, mas ele ontem disse, então para a Polícia Federal, qualquer político que fizer contato com um estrategista ou com um advogado estará atentando contra a democracia, isso é um absurdo completo. Então a Polícia Federal vazou o celular, né? O e-mail já era público do escritório dele, mas vazou o celular do Martin De Luca, e ele recebeu uma série de ameaças, não só a ele, como a família dele, e parecendo um movimento orquestrado, porque as ameaças chegaram de várias pessoas, né? E praticamente ali na mesma hora, no mesmo momento, e algo muito estranho, porque afinal de contas a turma do amor não é dada a isso, né? É esse tipo de comportamento ameaçador. E aí uma pessoa próxima ao Martin De Luca, como eu falei, ele não quis comentar por enquanto essas ameaças, mas uma pessoa próxima a ele disse o seguinte: tão logo o relatório foi tornado público, o Martin De Luca recebeu dezenas de ameaças contra ele e a família dele no celular. Acreditamos que possa ter sido uma ação premeditada e coordenada, porque as ameaças foram enviadas com grande velocidade, até mesmo para o e-mail dele, que sempre foi público.
absurdo completo. Com certeza. E o fato dele não querer falar pode indicar até que ele está buscando um processo por aqui, né? Sim. Pode estar indicando que ele está buscando um processo por aqui, porque foi um doxing, né? Foi um doxing. A matéria não poderia ter divulgado o celular dele. A matéria deveria ter colocado aquela tarja preta, aquele risco, né? Que você apaga ali. Por quê? Porque é uma informação que não é pública. Tá? Então, todos os jornais que publicaram o celular do número do Márcio De Luca cometeram um doxing. Eu não sei como é que é no Brasil esse tipo de crime, né? Como que tá na lei, mas aqui, pelo menos, é muito grave você fazer isso. Tá? Faltou mostrar a capa da Veja. Não sei se a turma, voltando aí rapidamente, desculpa, Alan, se você quiser falar alguma coisa do De Luca. Faltou, se vocês puderem colocar a capa da Veja. A Veja vai insistir nessa historinha. Eu não sei se eu vou conseguir ler aí o subtítulo, que o subtítulo é o mais importante. Vamos ver lá. Aí, ó, a população dá sinais, quais? Cada vez mais claros de descontentamento com a polarização, o debate raso e a agenda política descolada das prioridades do país. Então vamos lá. Quais sinais são claros de descontentamento com a polarização? Que assim, finalmente há um grupo, né, se opondo aos desmandos do PT e do STF, aos socialistas e comunistas. E qual é a agenda política que é prioridade para o país, se não o verdadeiro restabelecimento da democracia? Porque, infelizmente, na eleição de 2022, eu ouvi de pessoas próximas a mim, bem próximas a mim, que votariam no Lula para restabelecer a democracia. Pô, assim, você vai votar num cara, um corrupto, lavador de dinheiro, condenado em todas as instâncias, libertado por uma falcatrua de um ministro do STF, indicado pela Dilma Rousseff e apoiado por outros ministros indicados por petistas, porque o cara vai restabelecer a democracia depois do mensalão, do petrolão, do amor declarado a ditadores. Isso faz o menor sentido. E desculpem, polarização não é problema de porcaria nenhuma. Meu Deus do céu. Polarização, eles falam polarização por quê? É interessante esse termo, né? Porque o que significa polarização? Significa que as pessoas estão tomando mais consciência política e tomando suas decisões. Isso é o que significa polarização. Ou seja, que as pessoas não estão mais como Maria vai com as outras, ou tomando decisões abruptas de última hora no pleito eleitoral. Olha que louco isso. Se as pessoas tomam decisões abruptas, tipo 2 dias antes das eleições, aí não está polarizado. É isso que eles desejam. Que as pessoas tomem decisão assistindo a Globo. Que era assim antes, não era? Eu, por exemplo, eu cresci vendo isso. Todo mundo sem ter... Comentem vocês aí no chat. Pode tirar da tela aí, produção, obrigado. Comentem vocês aqui no chat se você cresceu naquele ambiente. Não tem nem candidato para deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, não tem nem candidato. E aí a pessoa vai lá e acabava assistindo as pesquisas na TV. Eu tô falando aqui da década de 80, 90, antes de ter o boom da internet. As pessoas viviam assim, elas não tinham um candidato de sua preferência e esperavam para ver o que ia acontecer. Ninguém sabia qual era o espectro político de cada candidato, pouquíssimas, né, famílias estavam envolvidas nisso. E aí aumentou a consciência política das pessoas. Não, eu quero saber um pouco mais sobre o candidato, quero saber quais são as propostas dele, quero ver quais são os vídeos, o que ele está falando, o que ele está publicando. E aí, o que rolou? Opa, isso aí não pode. A gente precisa continuar mantendo o gado aqui dentro do nosso curral. O gado no nosso curral, tá tudo ok. O gado não estando no nosso curral, aí já é um problema. É isso que eles queriam. Eles queriam que as pessoas ficassem alienadas, dependendo da influência da TV, dependendo da influência do rádio local, dependendo da influência de tudo isso. Ou seja, um grupo de pessoas e famílias e pessoas conversando umas com as outras que estivessem conscientes do que está acontecendo e tomassem decisões e falassem abertamente o que elas pensam politicamente, isso é inaceitável para a imprensa que controlava as eleições durante décadas, se não quase um século. É isso que quer dizer polarização. As pessoas que não estavam nem aí para nada lá. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre a embaixada americana no Brasil, que mais uma vez reagiu ao Alexandre de Moraes, a ameaça especificamente do Alexandre de Moraes sobre punir bancos brasileiros se respeitassem as sanções da lei Magnitsky, o que é condenar o sistema bancário brasileiro, o sistema financeiro brasileiro
a falência, a morte, né? E aí, em nota, a representação diplomática dos Estados Unidos em Brasília afirmou o seguinte, que o país continua firme no compromisso de responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como as sanções da Lei Global Magnitsky. Essas sanções impostas pela legislação americana são ferramentas essenciais de responsabilização e não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas. As declarações do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as que tratam de exigências para bancos brasileiros, estão fundamentalmente equivocadas e refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. E além de se opor às falas do Alexandre de Moraes, a embaixada ainda questionou o governo brasileiro, né? Se os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a essa situação, não citaram nomes, mas a gente pode apontar principalmente para Davi Alcolumbre. E antes de passar para o Max, que vai trazer uma informação sobre o Luiz Roberto Barroso, eu preciso passar para vocês uma informação, não sei se vocês viram, de que o governo Trump estaria estudando devolver o visto para entrar nos Estados Unidos ao Edson Fachin. Lembrando que apenas Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux não tiveram os vistos americanos revogados. Todos os outros, os 8, tiveram. Mas aí o governo americano estaria pensando em liberar o visto americano para o Edson Fachin. Por quê? Porque ele vai assumir, no fim de setembro, a presidência do STF e, considerando, infelizmente, todo mundo aposta nisso, que é um jogo de cartas marcadas, considerando que o Bolsonaro seja condenado pela primeira turma do STF, né, a gente teria a possibilidade de recurso no plenário, né, no pleno do STF. Esse recurso passaria pelo Edson Fachin. Então, a Casa Branca está calculando que talvez valha a pena dar uma chance ali, fazer um aceno para o Edson Fachin, para que ele assuma, talvez, um papel de pacificador, confiar e depositar esperança no Edson Fachin. É algo bem complicado, né? É bem difícil, mas o que rola é que está havendo esse tipo de conversa entre integrantes do governo americano. E o Barroso também já deu uma reboladinha mais tranquilinha. Então, foi. E agora, gente, o mistério foi desvendado. Avião militar dos Estados Unidos que pousou no Brasil trazia diplomatas, diz a PF. A aeronave associada à CIA trouxe autoridades ao Consulado-Geral em Porto Alegre. A PF realizou o controle de imigração. O avião das Forças Aéreas dos Estados Unidos, que pousou nesta terça-feira no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, transportava diplomatas norte-americanos. A informação foi confirmada pelo Metrópolis, por integrante das Forças Armadas e pela Polícia Federal. A aeronave, utilizada em missões especiais e associada à Agência Central de Inteligência, CIA, trouxe os diplomatas ao Brasil. Após o desembarque, eles seguiram para o Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, localizado no bairro Passo de Areia. A PF realizou o controle de imigração das autoridades. Boeing 757-200, com matrícula 009001, deixou os Estados Unidos na segunda-feira, dia 18, a partir de uma base militar em Nova Jersey. Antes de chegar ao território brasileiro, o avião ainda passou pela Flórida e por Porto Rico. E após pousar em Porto Alegre, o avião misterioso seguiu para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Olhem esta notícia. Damares aciona a OAB contra Felipe Santa Cruz após ataques a Bolsonaro e bala na nuca. Quem não lembra desse absurdo que ele falou do nosso amado presidente? A senadora Damares Alves acionou o Conselho de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil contra Felipe Santa Cruz, ex-presidente da entidade. O pedido ocorreu após ele comemorar a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. No requerimento, o parlamentar pede a abertura do processo ético disciplinar. Ela sustenta que Santa Cruz, atual secretário do governo do prefeito Eduardo Paes, usou expressões ofensivas e incitou violência política. Na publicação em rede social, Santa Cruz chamou Bolsonaro, aspas, merda que matou tantos na pandemia, fecham aspas, e ainda escreveu que os mortos o assombrem. Em seguida acrescentou, traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria pena de morte, bala na nuca, fecham aspas. Olhem quanta crueldade. E este é o governo do amor, né? Segundo Damares, tais declarações configuram incitação à violência política,
apologia e desrespeito à dignidade da advocacia, especialmente considerando que o advogado é o ex-presidente da OAB Federal. E agora, olhem isso, primos dos filhos de Bolsonaro, Léo Índio denuncia Moraes na OEA. Léo Índio, foragido no âmbito dos atos do 8 de janeiro, apresentou denúncia na OEA contra o ministro Alexandre de Moraes. Os advogados de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentaram denúncia contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na Organização dos Estados Americanos. O órgão vinculado à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, Léo Índio, que está atualmente na Argentina, teve prisão preventiva decretada por Moraes no âmbito das investigações sobre os atos do 8 de janeiro. A advogada de Léo Índio afirmou ser alvo de perseguição e de violações de suas prerrogativas. Sem apresentar provas, disse que o ministro do STF e do Supremo Tribunal Federal e desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Território do Distrito Federal estariam utilizando o sistema judicial para silenciá-la. E agora, gente, olhem a resposta do banco que deixou os ministros furiosos. Bancos consideram cancelar contas de ministros para evitar sanções Magnix. Medida ocorre em resposta à decisão de Flávio Dino para dificultar a aplicação das punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Em meio ao aumento das tensões entre o Supremo Tribunal Federal e instituições financeiras, bancos brasileiros analisam cancelar de forma unilateral contas pessoais atingidas pela Lei Magnix. A medida é considerada uma resposta ao impasse causado pela decisão do ministro Flávio Dino, que dificultou a aplicação das sanções impostas pelos Estados Unidos ao também ministro Alexandre de Moraes no mês passado. O tema ganhou força depois de um parecer do BTG Pactual circular no Centro Financeiro da Faria Lima na terça-feira. No material, o banco sugere que essa seria uma alternativa para evitar possíveis punições decorrentes do descumprimento das regras internacionais. Os bancos avaliam que o encerramento prévio das contas pode protegê-los tanto de sanções norte-americanas quanto de decisões judiciais no Brasil. O mesmo parecer revela que o encerramento preventivo das contas antes de qualquer notificação formal tende a reduzir o risco de questionamentos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Contudo, a medida não eliminaria totalmente o risco, já que liminares do STF ainda poderiam obrigar os bancos a manterem as contas ativas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté.